Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Sabe quando aquele cliente entra em contato com você e diz assim: fulano, ciclana, Eu tive uma alergia ao produto que você vendeu para mim. nada mais é do que uma dermatite de contato. Por eu achar que isso é muito importante para todo consultor de beleza, eu resolvi gravar esse conteúdo. Mas antes de eu começar a dar esse treinamento para você, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa seu like se esse assunto te interessa e se você já decidiu que vai ficar comigo durante todo esse vídeo para aprender tudo que eu tenho para te ensinar a respeito das dermatites de contato. Vamos lá? Entenda que as alergias da pele acontecem por uma resposta imunológica a substâncias que são consideradas estranhas para o organismo. Então, essas substâncias são chamadas alérgenos. Quando eles entram em contato com a pele, pode acontecer ali de ela ter uma reação, ela entende aquilo como algo que não faz parte do sistema fisiológico dela e ela reage criando um processo de resposta que são as alergias, tá? Em geral, essas substâncias são inofensivas para a maioria das pessoas, mas ali aquela pessoa específica, ela tem uma sensibilidade com aquela substância e pode desencadear um processo alérgico, tá? E existem alguns fatores que predispõem que esse processo aconteça. Então, é uma predisposição genética, aquela pele é sensível a determinada substância. Em geral, isso pode acontecer através de produtos industriais, produtos de limpeza, produtos cosméticos, são os produtos que mais causam aí essas respostas alérgicas, tá? As peles ressecadas também, porque elas se tornam mais frágeis, uma vez que menos água na pele, isso mostra uma fragilidade do que a gente chama de manto hidrolipídico, que é uma camada protetora da pele. Então, essa camada protege tanto quanto a perda da água pela pele, mas também quanto a penetração de agentes externos. Então, pessoas de pele seca e desidratada, elas tendem a ter uma pele mais sensível. Por quê? Porque o seu manto está mais frágil, portanto os agentes penetram com mais facilidade na pele. O estresse também, porque o estresse causa uma queda no sistema imunológico. Eu não estou falando aquele dia que você ficou nervoso, eu estou falando do estresse crônico, pessoas que tratam até desse problema, elas também têm uma fragilidade imunológica, e isso pode favorecer o desencadeamento também das alergias. E algumas alterações no padrão de sudorese que mexem ali com o pH da pele. E o pH também, tá? Ele é responsável pela proteção da pele. Então, o pH ali alterado por uma questão hormonal, por exemplo, que causou uma mudança na sudorese, pode fazer com que a pele fique mais frágil e mais reativa. E hoje nessa aula a gente vai falar sobre dermatite de contato. A dermatite de contato é o terror dos consultores de beleza, porque a gente morre de medo de vender um produto para a pessoa e dar uma alergia nela. Então eu queria explicar que existem dois tipos de dermatite de contato, tá? É uma reação alérgica que acontece quando a pele entra em contato com uma substância que para ela é irritante. Mas existem dois tipos de dermatite de contato. Tem um tipo realmente que é chamado irritante, que é quando a substância que é colocada, ela causa um machucado, ela machuca a pele da pessoa, ela irrita, ela não está desencadeando uma reação alérgica. Ela ficou irritada, então isso pode acontecer com ácidos, com sabões, algumas plantas, pimenta, por exemplo, alguns solventes que podem estar presentes dentro de alguns produtos químicos, tá? Então, isso causa essa irritação. E tem algumas características para vocês distinguirem a irritante da alérgica, tá? A dermatite, ela é irritante quando acontece esse machucado na pele, né? Inclusive, ela é a maior parte dos casos, tá, gente? A pessoa aplicou o produto e aquilo dói mais do que coça. Quando existe coceira, não é irritante. A dermatite é irritante, ela dá uma sensação de quentura naquele local, machuca, arde, incomoda, não coça, tá? E essa irritante é 80% das dermatites de contato, tá bom?
pode acontecer na primeira vez que aquela substância entrou em contato, mas também pode se manifestar após algumas exposições, né? Algumas vezes que a pessoa usa aquele produto. Isso é comum, de certa maneira, de acontecer no ramo cosmético. A pessoa usa, você até tem o cuidado ali, né? Uma pessoa de pele um pouco mais sensível, você tem cuidado de deixar o produto com ela uns 3, 4 dias para ver se vai adaptar e dá certo. Depois de um mês, ela começa a ter uma reação, por exemplo, pode acontecer, tá? Mas só para você entender, ela não se manifesta exatamente na primeira vez que a pessoa aplica. A característica, a pele fica seca, fica vermelha, fica áspera, sabe o que a gente chama de grosseirão? Fica um grosseirão na pele? Essa é bem a característica da dermatite irritante. Mas a maior diferença dela para a alérgica é que a irritante não coça, ela dói, ela esquenta, ela incomoda, ela irrita, tá? Já a dermatite alérgica, aí sim é diferente, aí é a minoria dos casos, mas é uma resposta realmente imunológica de perceber aquele agente na pele como um agente que não faz parte, ela rejeita. E quando ela rejeita, ela cria um processo ali metabólico para expulsar aquele agente. E aí é onde dá as manifestações alérgicas, tá? Então, é a mesma coisa que a dermatite irritante, ela pode acontecer no primeiro contato, mas pode também acontecer depois de algumas exposições à substância, que é o nosso terror como esteticista. Eu também corro esse risco quando eu aplico um produto aqui no meu consultório. A gente não sabe, né? Se a pessoa vem muitas vezes seguida, pode acontecer, né? Eu não tenho como saber. Se ela não sabe me dizer se ela é alérgica a algum produto, se ela não tem um histórico, pode acontecer comigo, que no meu tratamento pode acontecer com você na venda de um cosmético também. A dermatite alérgica, ela coça muito. É diferente da irritante que não coça. Essa vai coçar, tá? E, inclusive, isso é um perigo. A pessoa pode ficar desesperada coçando e infectar aquela região, porque ela vai sangrar às vezes, ela vai estar com a unha às vezes ali com um micro-organismo e pode machucar e agravar, inclusive, o quadro, tá? E uma vez que houve um desencadeamento dessa alergia, provavelmente essa pessoa vai ser alérgica a esse ativo, a essa substância para o resto da vida dela. Por isso que é importante, na maioria dos casos, identificar qual que é o ativo, qual que é a substância, para que ela não entre em contato com aquilo, tá? Substâncias alergênicas, muito comuns. A borracha, aqui vocês podem ver na foto, né? A pessoa teve uma reação, olha, a borracha do chinelinho dela. Níquel, aqui também a gente pode ver, né? A pessoa que usa brinco, tem muito brinco feito de níquel. E se a pessoa é alérgica, vai inflamar a orelha. Conservantes, cosméticos têm muitos conservantes, tá, gente? Por isso que cosmético é uma zona de risco. Perfumes também, por quê? Porque eles contêm fragrâncias. E as fragrâncias são substâncias alergênicas, são alérgenos, né? Isso quer dizer o quê? Podem, não em todo mundo, claro, a gente já explicou, mas se a pessoa tem a predisposição, vai desencadear nela, tá? Existe também a dermatite de contato fotoalérgica. O que é isso? É quando a pessoa só tem, o produto só dá reação se a pessoa aplica e sai com ele no sol. Isso pode acontecer com perfumes e pode acontecer também com filtros solares. Todos? Não, gente, não depende do produto. De novo, depende da pele, tá bom? Não confundam isso. Se a pessoa apresentar uma alergia do seu produto, não é o seu produto, é a pele dela. É uma predisposição, por isso que vocês têm que fazer essas aulas aqui comigo, para ter essa segurança de orientar o seu cliente e de você ficar tranquilo sabendo que não é o seu produto, senão você não vai querer vender nunca mais aquele produto, e não é assim que funciona, tá? As lesões, em geral, tanto da dermatite irritante quanto da alérgica, elas ficam vermelhas, tá? Pode ser uma vermelhidão leve, dependendo da resposta que a pele ali deu, da quantidade do produto que causou, né, foi aplicado.
mas pode ser intensa também, isso vai variar, tá? E pode chegar, dependendo do caso, a dar inchaço e também bolhas. O caso do inchaço, das bolhas, tem mais a ver com a dermatite alérgica do que com a dermatite irritante, tá? Porque o inchaço é uma resposta fisiológica à substância estranha, e isso só acontece quando é uma dermatite alérgica. Na dermatite irritante, normalmente não tem essa resposta, apenas acontece uma irritação na pele, não desencadeia esse processo interno, tá? Para poder lidar com isso, gente, a pessoa precisa saber qual é o problema, qual é a substância que irrita. Nem sempre é fácil, por quê? Porque a gente vive, né? A gente tem hábitos, a gente pega em produtos químicos várias vezes por dia para tomar banho, escovar dente, lavar a louça, limpar a casa. Então a gente tem esses contatos com essas substâncias na nossa casa, mas também dependendo da profissão que a pessoa tem, ela tem contato com substâncias também no seu trabalho. Tem até algumas pessoas que caracterizam, tipo assim, dermatite ocupacional, ou seja, aquela pessoa não pode executar determinada atividade porque vai ter contato com determinado produto e aquela pessoa é alérgica àquela substância, entende? Então, qual a melhor maneira de saber? Precisa fazer um teste, ou o teste de uso. Às vezes a pessoa aplicou um produto e ali deu uma dermatite irritante, por exemplo, e ficou ali machucadinho e vermelho, e tá incomodando, tá queimando, ardendo aquela região. Se ela suspeita de um determinado produto que ela usou, para ter certeza, ela pode aplicar, né, de novo o produto em outra região, bem longe daquela. Se der a mesma resposta irritativa, é o produto. Então, essa é fácil de resolver quando você consegue identificar assim. Mas nem sempre dá para identificar. Você não consegue saber o que está causando aquilo. Então, tem que fazer os testes com adesivo, né? São pequenos emplastos que o médico coloca ali possíveis substâncias alergênicas e deixa aquele emplasto, né, aquele adesivo na pessoa por 1 ou 2 dias, e depois quando vai remover, vai ver onde que teve as erupções. Aí ele vai saber exatamente qual é a substância que essa pessoa é alérgica. Então essa é uma maneira bem precisa de fazer o levantamento das substâncias, tá? Tratamento. Primeira coisa, evitar o contato com os agentes que irritam ou que causam a alergia, tá? Pode também aplicar na região compressas de água fria para acalmar a coceira, né? Para quando é o caso da dermatite alérgica, vai coçar muito, então pode colocar umas compressinhas de gaze com água fria. Também o médico pode indicar pomadas ou até medicações orais que vão diminuir a coceira, tá? E existe o tratamento para a própria alergia mesmo, que seriam corticoides tópicos, né? Pode aplicar uma pomada corticoide ou também orais. E antihistamínicos, são medicamentos que vão diminuir todas as respostas fisiológicas de edema, né, o inchaço e também da coceira, e vão servir para aquela crise crônica, porque em geral, gente, isso não dura muito tempo. A pessoa teve a reação alérgica, ela vai ficar uns dias sem aplicar nada, porque ela não sabe o que foi. Em 2, 3 dias aquela reação passa, tá? Nos casos mais simples. O perigo é quando a pessoa não tem noção do que é, ela fica tendo essas alergias, continua usando os mesmos produtos e isso fica acontecendo com frequência e pode se tornar um quadro crônico. Então, o ideal é, quando acontecer, suspender o uso de tudo, depois voltar a usar uma coisa de cada vez para tentar eliminar qual que deu o problema, porque vai dar de novo, né? Se for uma dermatite alérgica, vai dar outra vez, porque uma vez desencadeado vai ser sempre assim. E se você não conseguir identificar, precisa ir num alergo, né, um alergologista ou num dermatologista para ele poder fazer o exame e levantar, diagnosticar certinho qual substância que você não pode entrar em contato com ela, tá? Eu sempre falo que o consultor de pele e também de bem-estar precisa ter conhecimentos, nem que seja o básico, que é o que eu passo para vocês aqui sobre doenças de pele. Essa questão da alergia é muito importante. Nós estamos aqui já no segundo quadro falando sobre alergias da pele, né? No anterior nós falamos sobre a dermatite atópica, hoje eu falei sobre a dermatite de contato e nós vamos ter um outro quadro falando sobre outra alergia que também
pode dar uma confusão aí para o consultor, que é a urticária, tá? E dessa maneira vocês vão se habilitando para lidar com essas situações, ou não é nem que pode acontecer com você, às vezes um cliente tem esse problema e ele leva essa situação para você, e aí você tem repertório como consultor para conversar sobre isso com o seu cliente, e sem dúvida nenhuma é um grande diferencial. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se gostou, deixa seu like para me fazer muito feliz. Eu convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência, espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje para você e prospere. Deus te abençoe.